Muito bem, gente. Sejam bem-vindos aqui ao nosso IA para Negócios. Nós vamos compartilhar com vocês aqui o que eu aprendi lá em São Paulo com o pessoal da Starce, né, do curso IA para Negócios. Então, você que quer saber mais sobre inteligência artificial, esse é o momento aqui da gente fazer algumas trocas, tá? Então, vamos direto ao ponto, direto ao que interessa. Quando a gente fala de inteligência artificial e olha, né, para as ferramentas, se você olhar se você conseguir detectar esse ícone aqui, né, você já sabe que aquela ferramenta tem inteligência artificial integrada. Então essa já é minha dica. Se você estiver usando, se você estiver aí com as ferramentas que você está usando, se você localizar esse ícone, saiba que isso já tem inteligência artificial. Que aliás foi meu primeiro contato. Eu estava usando o Notion, que vocês devem conhecer, devem saber que ferramenta que é, e de repente apareceu esse ícone mostrando lá, ó, aperte barra de espaço e me fale o que você quiser que eu vou fazer. Eu falei, mas como assim? E aí de repente veio aquele boom, né, de inteligência artificial, ChatGPT. Nós estamos falando aqui em maio de 2025, né, essa gravação é de maio de 2025, e a gente está bombardeado o tempo todo desse assunto. Então, vamos lá, vamos entender como que a gente pode se beneficiar disso, né? IA, a gente está falando em português, inteligência artificial. Tem a galera do marketing, que aliás vezes fala em inglês. Então, inteligência artificial em inglês, AI, né? Letra A, letra I, AI. Então, se você ouvir alguém falando AI, não, a gente faz na AI. O cara está falando inteligência artificial, tá? Então, só a título de curiosidade. E aí a gente já começa assim, ó. Você não precisa ser programador para usar inteligência artificial. Você só precisa ter curiosidade. Esse é o grande ponto, pessoal. Se você quer usar inteligência artificial a favor do trabalho, dos negócios, tenha curiosidade. A maioria das pessoas hoje estão usando inteligência artificial mais para gerar meme mesmo, né? Ah, então vamos fazer o meme lá do desenho daquele retrato artístico. Vamos fazer o meme e tal. Cara, a inteligência artificial pode muito mais que isso. Então, quem está aqui no presencial acabou de comentar, vocês já usam para quase tudo, para o trabalho, e que massa, que bom que seja assim. Eu já diria para você, ó, se entregar à curiosidade. Seja curioso, seja curiosa, porque esse negócio só está começando e só está lançando coisa nova. Inteligência artificial, na prática, é isso. Ela foi simulada para aprender a pensar quase como um ser humano. Então, é uma inteligência? Mas é artificial. Né? Então, é uma ferramenta. O que diferencia nós, pessoas, dos animais, e foi, né, na história da humanidade, o uso das ferramentas. Quando a gente inventou a roda, quando a gente descobriu que podia fazer fogo, quando a gente descobriu que um pedaço de pau ali, ó, afiado, poderia matar um bicho silvestre. O homem começou a dominar o planeta quando começou a dominar ferramentas. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta que gerencia outras ferramentas. Esse é o grande barato, esse é o grande diferencial aqui, né? E isso muda o jogo. Quando nós, humanidade, inventamos a máquina a vapor, o trabalho que era basicamente feito em cima de um cavalo, de um equino, um bovino, qualquer que seja, deu espaço a uma máquina, que a gente começou a industrializar a coisa. Então, toda vez que a humanidade constrói uma ferramenta nova, que é assim, em benefício, dá um salto, né, de produtividade, a gente tem uma mudança para sempre no que a gente está fazendo. E a inteligência artificial que a gente conhece hoje, ela concorre muito nisso daí, porque você pode usar para vários fins, né? Então, você gera texto, você gera vídeo, você gera áudio, você faz análises,
você controla máquinas, tem muita coisa interessante aqui que a inteligência artificial pode fazer. Agora, ela começou nos anos 2020 e pouco com o ChatGPT? Não. Quem começou esse negócio foi Alan Turing. Lá nos anos 50, esse cara já estava fazendo computadores, mesmo antes da guerra. Então ele tem a máquina, né, de Turing. Ele já estava assim, muito à frente do seu tempo, já colocando essa coisa de machine learning, né? Máquina aprendendo, máquina processando coisas. Isso foi evoluindo com os dados e hoje está na mão, está acessível para a gente, graças a essas ferramentas que estão aí no slide. A principal delas, sem dúvida, é o ChatGPT. Por quê? O ChatGPT, a empresa, teve a sacada de colocar essa ferramenta na nossa mão, literalmente. Você poder conversar com uma inteligência artificial mudou o jogo para sempre. Então, ChatGPT é meio que sinônimo quando a gente fala de inteligência artificial, porque eles conseguiram popularizar essa tecnologia, tendo a ideia de transformar num simples chat. Você conversa. Eu não sei se vocês usam, você que está assistindo o vídeo aqui, você tem o hábito de fazer perguntas para o chat para te ajudar a pensar. Isso dá para fazer. Cara, eu preciso desenvolver tal projeto. Me faça 5 perguntas para me ajudar nesse desenvolvimento. O chat vai te perguntar, olha, me conta aqui, isso, aquilo outro. Então você pode trocar ideia. Chat, eu tenho esse projeto, essa ideia. Me dá para mim os pontos positivos e traz também os pontos de atenção. O que são possíveis falhas que eu posso cometer se eu fizer assim? Outra coisa interessante é você dar uma persona para o chat. Chat, você vai agir agora como um médico pediatra, com experiência de mais de 20 anos. Eu quero que você faça isso, isso, aquilo. Ou seja, você consegue dar um comando mais rico, que é o que a gente vai entender e vocês vão ter contato daqui em diante, belezinha? Vamos direto ao ponto, como eu falei aqui. Aqui está o Turing, então esse cara, ele não foi aplaudido na época, as pessoas não deram muita moral para ele, mas ele salvou milhões de vidas. Olha que coisa louca. Ele era um inglês, ele conseguiu entrar no sistema alemão. Ele foi um hacker na época e conseguiu pegar informações importantes e ajudar a salvar milhões de pessoas do nazismo. Olha que massa isso. E a gente nem sabia, né? Então ele foi o precursor disso. E aí, claro, outros vieram, escritores e tudo mais. Esse cara aqui, ele foi um futurista lá nos anos 50. Por que ela está mudando o mundo? Porque, cara, você economiza tempo. Vamos falar de uma viagem internacional, que eu coloquei aqui a brincadeira? Se você for para a China agora, com o Google Translator na mão, você não passa mais apertado. Você chega e fala, meu amigo, eu quero saber onde raios fica o banheiro. Sei lá o que, você põe qualquer coisa ali e ele vai falar, ele vai traduzir na língua que você escolheu. Então, não tem mais a barreira do idioma. Você tem aquilo na mão, né? Você tem tudo na mão. Então, ele amplia a criatividade, ele automatiza a tarefa, escreve texto, como você sabe, cria imagem, responde cliente, analisa dados, né? É um novo tipo de inteligência. O que é que muda? Os processos estão ficando mais rápidos. O que as empresas estão correndo atrás? Deixa eu colocar então no meu saque aqui, esse atendimento pelo WhatsApp. O cliente precisa de mim, eu vou lá, eu coloco isso e, cara, a gente ganha tempo. Então, você não tem mais o problema de ficar aí, ó, sem atendimento. Galera, bots, marketing com IA, você pode usar a IA para editar imagens, para criar vídeos,
para analisar dados, para fazer muita coisa integrada, como vocês já sabem. Esse vídeo tem 23 segundos. Eu ainda não assisti esse vídeo. Eu fui numa ferramenta de IA, pedi para ela gerar um texto sobre a palestra, tá? IA para negócios. Puxei um outro vídeo ali do lado, só para vocês saberem que, cara, também dá para pôr isso daí. E vamos ver como é que deu. Vamos ver se a língua portuguesa vai ser clara, vamos ver se dá para entender, se tem nexo, enfim. Bem-vindos à palestra IA para Negócios. Hoje vamos destacar que a inteligência artificial não substitui os humanos. Ela é uma ferramenta que aumenta a eficiência, permitindo que nos concentremos em tarefas mais criativas. Vamos explorar como a colaboração entre humanos e IA pode impulsionar nossos negócios. Juntos podemos criar um futuro mais produtivo. Isso muda o jogo, gente? Sim ou não? Quais são mitos e verdades? Ah, a inteligência artificial vai roubar meu emprego. Não vai. Claro que se a pessoa faz uma coisa extremamente operacional e aí você consegue uma automação, de fato, vai substituir ali. Se você não tiver uma outra função, se você não conseguir fazer algo nada estratégico, de fato, isso pode acontecer. Quem usa IA vai acabar substituindo quem não usa. Então, que bom que você já usa. E se você não usa, use. Mitos e verdades. IA é só para quem entende de código. Hoje você tem ferramentas low code, ou seja, que precisam de pouco código, ou no code, que não precisa de nenhum código. Eu estava mexendo num robô para todo mundo ter ali acesso a um assistente e sem entender nada, quase nada de programação. E ali eu ia pedindo ajuda para o chat, me ajuda aqui, revisa lá, dava um print na tela de erro, me ajuda a resolver isso aqui. E ele foi ajudando, você pode testar. Rapidinho para vocês, não confunda assistente de IA com agente de IA. As pessoas acham que é a mesma coisa, e não é. Um assistente de IA, ele é um chatbot treinado para interagir com as pessoas e ele não usa ferramentas. Ele só responde você em texto. Já um agente de IA, ele é um cara que conecta outras ferramentas. Um agente de IA pode ser um líder, um coordenador de vários operadores que são assistentes de IA, tá bom? Então, você pode ter ferramentas de automação que vão controlando outras, né? Hoje você tem aquela Manus, né, chinesa, que faz isso daí, e tem outras também que fazem isso. Então, eu posso, por exemplo, colar o link de um artigo, por exemplo, falando sobre o TikTok Shop, mandar aqui para o meu agente, produzir um texto, gerar uma imagem, para publicar um artigo no meu LinkedIn, automaticamente. Você consegue fazer isso usando um agente de IA. LLM, pessoal, é o modelo de linguagem. O ChatGPT é uma LLM, é um modelo de linguagem, tá? Então, é um modelo de linguagem de larga escala, treinado com bilhões de palavras. Antes de eu começar a palestra aqui, me perguntaram, Mário, qual que é o banco de dados do ChatGPT? São vários. São bilhões de textos, são bilhões de informações e de códigos para poder, toda vez que você interage, ele buscar essa informação ali no lado. Prompt. O que é um prompt? É um comando. Quando você chega e fala, chat, escreva um artigo sobre o TikTok Shop com uma linguagem simples, texto de até tantas palavras, por exemplo. Você está fazendo um prompt. Então, a qualidade do seu prompt influencia diretamente na resposta. Isso é prompt. Outra coisa aqui, vocês vão ver, tokens. Toda ferramenta que você contrata, de chatbot principalmente, geração de texto, você paga conforme a quantidade de tokens que você usa. Então, tem lá nas ferramentas, essas ferramentas de LLM, de assistentes,
escalas de planos e preços. Então, 1 bilhão de tokens custa $5, por exemplo. Então, tem um escalonamento de quanto que você usa, você vai pagar em tokens. O que são tokens? São palavras ou trechos de palavras, textos picotados, tá? Não tem uma lógica tão simples. Por quê? Na verdade, é tudo código ali. Então, são picotes de informação e um token pode ser uma palavra, uma sílaba ou até parte de uma palavra. Aí tem técnicas, pessoal, na criação de interações com inteligência artificial, principalmente robôs, como fine tuning. O que é o fine tuning? Você vai ajustando o modelo, você vai melhorando e afiando o modelo até ele ficar do seu jeito. Então você vai repassando e retreinando para ele entregar o que você quer, usando várias condições ali. Outra coisa, base de conhecimento, KB, né? Knowledge base. Então você pode criar, por exemplo, um assistente que consulta uma base de conhecimento para te dar uma resposta. Aqui na Uzi Brasil, por exemplo, a nossa Carol do RH, ela tem uma assistente chamada Uziana, que lá no cérebro da Uziana, lá na Knowledge Base, na base de conhecimento da Uziana, tem a Constituição Federal, tem a lei trabalhista, sabe? Tem livros de liderança. E ela vai, toda vez que perguntar para a Uziana, tem ou não tem, Carol? Carol está aqui, depois ela pode comentar com vocês. Então, é muito mais rico. Por quê? Eu estou colocando uma base de conhecimento nesse assistente. Mesma coisa vamos fazer no saque. Vamos colocar os princípios do saque e vamos fazer ela atender. Analistas de e-commerce, vamos colocar também critérios, tá? Embedding é transformar textos em vetores. Então, isso aqui é uma coisa, também uma técnica, tá? Para melhorar a criação. RAG também é a geração de argumentos. Então, onde a inteligência artificial vai buscar num site, vai buscar numa referência informação para te responder. E tem aqui a engenharia de prompt. Você precisa saber fazer um prompt certo para ter um bom resultado. Isso é chamado hoje de engenharia, como se todo mundo aqui fosse engenheiros e você tivesse essa missão aí de, para ter um bom resultado, fazer um bom prompt, tá? Essa é uma habilidade chave. Eu diria que grandes empresas já estão buscando isso. Eu quero pessoas que saibam perguntar. Eu quero pessoas que saibam dar um contexto para as coisas. Mário, tô com medo disso aqui. Calma, os primeiros passos é o seguinte: para com esse papo de que a inteligência artificial é o fim do mundo mesmo, que está tudo acabado, que vai tomar todos os empregos e que é o apocalipse. Para com isso. E liga o modo, cara, esse negócio chegou, como que eu posso me adaptar? Como que eu posso usar isso melhor? Aprenda sobre como fazer boas perguntas. Tem uma frase aí socrática, né? Sócrates, ele criou um método baseado em perguntas, né? O filósofo. Na verdade, não é uma frase dele, mas é no pensamento dele. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então você precisa saber fazer perguntas. Vamos falar de engenharia de prompt. O que eu aprendi lá na IA para negócios? O método PASEF. O que é isso? Toda vez que você for consultar algo ali, que você estiver interagindo com a inteligência artificial, primeira coisa, deixa claro para o chat GPT, para a linguagem que você está ali, quem que é a pessoa, quem que é a persona que ela vai assumir. O que você quer que ela faça, qual é o contexto que você quer que ela atue, alguns exemplos que você gostaria e qual formato você quer. Muitas vezes a gente só acha que é falar assim, me ajuda a fazer um bom anúncio. Tá, mas e aí? Você pode personificar, você deve personificar, dizer o que você quer.
Então aqui foi um exemplo, né, que a gente estava criando uma persona lá. Você é um assistente virtual que vai se comportar como Steve Jobs. Use a biografia do Steve Jobs, que está na sua base de dados, né, base de conhecimento, como referência para pensar e agir como ele, humanizando sua personalidade. Contexto. Exiba uma paixão inabalável por inovação e perfeição. Apresente soluções criativas e fora do comum, antecipando as necessidades do usuário antes mesmo de serem expressas. Assim como Steve Jobs revolucionou a indústria da música com o iPod, você pode transformar sua abordagem para resolver este problema, simplificando a experiência do usuário. O que ele está fazendo aqui? Dando exemplos, tá? Ou referências. As respostas devem ser concisas, precisas e, acima de tudo, inspiradoras, refletindo a habilidade de Jobs para comunicar visões complexas de uma forma compreensível. Ou seja, você dá bastante qualidade ali, ó, no que você espera, tá, da resposta, e isso muda o jogo. Então fica esse método para vocês utilizarem também. As ferramentas que eu, Mário, mais uso, não são as melhores do mundo, são as melhores para mim hoje, eu estou sempre usando. O ChatGPT eu uso para fazer textos, eu uso para fazer análise de dados, eu uso para criação até de imagens. A gente usa o Meet Geek para... Eu faço uma videochamada, ele entra lá nessa videochamada com esse robô, ele grava o áudio da minha reunião com o meu cliente, meu parceiro, a pessoa que eu estou falando, e ele transcreve a nossa reunião, ele analisa a reunião, quem interagiu mais, ele resume a reunião e um plano de ação e me manda por e-mail. De graça até um limite lá de horas mês. No HeyGen eu uso para gerar vídeos, para fazer tradução de vídeos. Então vocês viram lá aquela personagem falando, se eu quisesse que ela falasse em coreano, sei lá o quê, é só mudar lá o idioma, isso muda o jogo. Esse do Google, a pronúncia seria Gemini, tá? Ele é muito bom para gerar também conteúdo, você tem novidades do Google, agora tem o Google AI Studio, que dá para você criar jogos ali, até jogos simples, sem saber de código, ele é sensacional. E ele é muito bom para código também, análise e código. Para você criar música, sim, você pode compor uma música já, a música sai pronta usando Suno, suno.com, vai lá e coloca. Cria uma música assim, então você faz... Dia das Mães está chegando agora, né? Estou falando aqui no mês de maio de 2025. Põe lá o nome da sua mãe, ou a mãe que você quiser homenagear, conta um pouquinho dela e, cara, você vai fazer ela chorar com a sua homenagem aqui. Eu uso também a Nota para transcrição de áudio e faz muitas coisas também, grava a tela, entra em reunião, transcreve. É um aplicativo chinês e é sensacional. Então, a reunião que eu estou fazendo aqui, por exemplo, na empresa, eu peço permissão para o outro lado para gravar e depois a gente joga lá no Nota, né, ou Nora em inglês, ele transcreve o texto de uma forma muito melhor do que outras IAs que tem por aí. Paguei R$100 e poucos lá, mas por ano, então super vale aí dependendo do que você vai fazer. E para vídeo, galera, o Kling AI, você edita o vídeo no próprio navegador. Tem outras de vídeo também que são sensacionais. Sensacional. Tem aí vários caminhos, né? Numa empresa, atendimento automático no WhatsApp, IA analisando comentário de cliente, campanha de marketing personalizada em segundo. Pode ser a sua estagiária 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem outras e várias outras ferramentas aqui que são interessantes para vocês conhecerem, tá? Para imagem, tem o Leonardo AI, que é muito boa também. Para áudio, o Eleven Labs. Então eu quero uma locução aqui, um homem com sotaque assim, assim, assado, falando isso, isso, isso. Dando essa entonação. É muito boa, galera. Tem várias, eu ainda não testei todas essas. Chatpdf.com. Joga um PDF lá no chat PDF e você conversa com o seu PDF. Você tem lá o Código Civil, sei lá, você tem
a Constituição Federal Brasileira, quer saber os direitos que nós temos. Vai lá, joga esse negócio no chatpdf.com e conversa. Ó, isso aqui, pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Ó, isso e aquilo. Enfim, você tem um documento muito grande, você tem um livro, você quer consultar uma informação nele, joga no chatpdf. Por quê? Funciona com aquela mesma lógica. Quando você sobe o livro, você transformou aquilo na base de conhecimento. Então, a IA vai conectar a sua pergunta com o PDF que você mandou. É simples, só que revolucionário. Tem várias outras, você pode testar aí no seu momento. Inteligência artificial para negócios. A inteligência artificial não é o futuro, é o agora, então não é sobre substituir humanos, é sobre potencializar, nos dar ferramentas. A gente precisa ir atrás. Se você tiver dúvida sobre, quiser trocar figurinha, me chama se quiser. Vamos junto aplicar a inteligência artificial com inteligência e sem complicação. Basta ter curiosidade. Obrigado!